2h46, Estúdio CBN de volta. Agora para falar que o desemprego entre os jovens brasileiros de 18 a 29 anos é mais que o dobro da taxa registrada entre adultos de 30 a 59 anos, isso segundo um levantamento. Esse estudo revela que, apesar do desemprego no país ter atingido o seu menor nível no ano passado, os jovens ainda enfrentam grandes dificuldades para poder ingressar no mercado de trabalho. Entre os principais obstáculos estão a falta de experiência profissional, a baixa qualificação e também a crescente precarização das relações de trabalho. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora ao vivo com a Ilana Miller. Ela é especialista em gestão de pessoas e vai poder esclarecer um pouquinho com a gente aí sobre esses dados. Ilana, primeiramente, muito boa tarde para você. Obrigada pela sua disponibilidade aqui no Estúdio CBN. Boa tarde, obrigada pelo convite. Ilana, eu queria que primeiramente, para a gente poder falar sobre esse assunto, que você me falasse sobre como é que você analisa essa situação atual que a gente tem aí, dessa qualificação, desse desemprego de jovens aí brasileiros, principalmente entre 18 e 29 anos de idade, no comparativo, né, com a faixa etária aí de 30 a 59 anos. Qual é a razão para esses dados aí serem apresentados? Então, a gente tem que avaliar, são dois caminhos. Um deles, sim, por muitas vezes, esses jovens, inclusive porque eu dou aula e escuto esse comentário deles, esses jovens dizem, olha, vou para um processo seletivo e eles querem um profissional para um cargo júnior, né? O que é um cargo júnior? Um cargo que está iniciando, é recém-formado, e você tem uma experiência enquanto estagiário. Só que é exigida, por vezes, uma experiência de 3 anos. Então, não são aprovados. Há outros momentos que o próprio jovem, aí é um outro caminho, ele entra na empresa e temos que, sim, falar e estudar sobre a geração atual, que é exatamente essa faixa etária que você trouxe. São jovens que não compactuam, não aceitam uma série de questões em relação a ambientes ruins, eles não ficam. E acho, inclusive, né, é um valor que todos nós, a nossa geração, deveria ter esse valor também. Por que você vai penalizar a sua saúde física e mental estando num ambiente que, de fato, as pessoas não se respeitam? Só que eles são mais rápidos, mais ágeis que as outras gerações e pedem demissão, independente de terem uma outra posição e terem participado de processo seletivo. Eles vão escolher um outro caminho. Uma outra questão eles têm muito interesse, eles querem uma celeridade na carreira. E as organizações têm o seu tempo, né? Para a gente promover um júnior para um pleno, você tem que demonstrar realizações, você tem que ter uma determinada maturidade. E, por vezes, diria que falta maturidade neles para esperarem esse tempo, para vivenciarem situações que te levem a uma posição mais sênior. E aí eles aceleram o processo e cometem, de fato, pedem demissão e, por vezes, cometem um erro nesse caminho, porque ficam sem trabalhar, buscando novas posições e querendo ocupar uma posição que eles não estão preparados. Ilana, até em cima disso que eu queria fazer a pergunta, né? Porque o número é bem menor de 18 a 29 anos em relação, né? A metade aí dos empregos dos adultos entre 30 e 59. Também tem a questão da necessidade. O jovem ainda está procurando se colocar no mercado de trabalho, enquanto a pessoa com mais de 30 anos muitas vezes já casou, já tem filho e ela precisa aceitar, entre aspas, qualquer coisa para levar renda para casa. Sim, o jovem, isso independente da carreira que o jovem escolher, tá? E alguns também que estão em nível técnico, eles costumam ir para 2, 3, 4 processos seletivos. Essa semana mesmo, a gente tinha aprovado um candidato e ele telefonou 2 horas depois e disse, olha, muito obrigada, mas eu estou escolhendo uma outra empresa. A gente faz processos seletivos e eles, às vezes, essa postura não é uma postura que a gente chama educada junto ao mercado de trabalho. Eu dou o ok para a empresa que quer contratar o jovem te telefona 2 horas depois, muito obrigado, enfim, a carreira virou um leilão, né? E a falta de respeito junto ao futuro empregador.
Isso é uma dica que eu deixo, uma recomendação. Cuidado com o que você está fazendo com a sua, inclusive, seu marketing pessoal. No dia seguinte, eu digo que o mundo é redondo e gira rápido, e dia de amanhã você vai buscar, quem sabe, uma posição nessa empresa que você negou dessa forma. Uma outra questão que você mencionou, sim, profissionais acima de 30 anos, a gente diz, né, tem mais conta, tem mais boleto, né, e não vai brincar com essa situação, e muitos deles já moram sozinhos, ocupam, né, e estão à frente de famílias, e aí sim, temos um percentual de jovens que no nosso país residem com seus pais e têm uma certa flexibilidade em relação. Tivemos problemas aí com a conexão da Ilana, né? A gente vai voltar a fazer o contato com ela. Tem essa questão também, né? Muitas vezes o pai e a mãe ajudam, né, Thalita? Aí é mais fácil para a pessoa ficar procurando um emprego, né? A gente tá... Voltamos o contato com a Ilana. Já tá ok, Ilana? Você nos ouve, Ilana? Voltou a conexão? Voltou? Voltou. Voltamos, estamos te ouvindo. Então, é isso, é a quantidade de boletos que você tem, né, para pagar. Então, por vezes, os jovens também, numa situação de, talvez, zona de conforto, eles optam em escolher, em decidir com um tempo maior do que os 30 mais. A gente também precisa falar sobre as habilidades socioemocionais. E algumas organizações buscam contratar profissionais 30 mais, porque já tem a inteligência emocional, a empatia, a forma de se comunicar, inclusive a experiência de vida já, eu diria que calibrou algumas habilidades que os mais jovens não tiveram nem tempo, né, para se desenvolver. Então, isso também pode ser uma opção do mercado de trabalho, de contratar pessoas mais preparadas, mais resilientes e experientes. Ilana, você comentou aí uma situação a respeito, um exemplo, né, dessa situação na hora de você dispensar, digamos assim, um emprego que você já tinha confirmado. Além dessa situação, qual outras você também observa muito comuns nesse cenário de jovens aí, nessa questão de gestão de pessoas? Thalita, uma outra situação muito prática, um determinado profissional, né, de 24 anos, ele foi aprovado, tudo foi explicado a ele, relação de benefícios, remuneração mensal, inclusive uma empresa que tem remuneração variável anual. No momento da entrega dos documentos, aquele momento que você está praticamente assinando, né, o contrato, ele decidiu começar uma nova negociação, dizendo que não estava feliz, isso ele na empresa, dizendo que não estava feliz com a remuneração, que tinha no final de semana feito uma pesquisa, inclusive com os amigos, e percebido que eles estavam com uma remuneração um pouco maior. Thalita, isso é extremamente sério, incorreto. Primeiro, você não se compara remuneração é todo um estudo e é de acordo com a empresa e o faturamento da empresa que você está trabalhando. Então, não adianta sentar numa mesa do bar, já estou dando recomendação aos jovens, e ficar conversando, quanto você ganha lá? Você está comparando banana com laranja, não vai dar nada certo. Essa postura fez com que a empresa não contratasse ele. Então, fiquem atentos, por favor, isso é totalmente inadequado. Isso passa de uma empresa para outra, Ilana, porque, claro que hoje a carteira de trabalho nem impressa é mais, né? Mas sempre houve um mito, por exemplo, que quem colocava uma empresa na justiça não arrumava mais emprego em outra. Esse tipo de postura, de mudança em cima da hora, de abrir mão de uma vaga que tinha acabado de ser feita, isso passa de um lugar para o outro? Esse profissional ele vai se queimando dentro desse meio? Sim, é muito comum. Nós, profissionais de gestão de pessoas, a gente interage, né? A gente pede referências, a gente conversa entre a gente. E não somente nós, né? Vocês mesmos, quando vão, né? Estão pensando até no estagiário. Ele já passou por tal empresa, então eu vou conversar com aquele colega para saber melhor como é que foi o desempenho. Então, é muito comum essa troca de ideias e a gente está construindo uma trajetória. Ao longo dessa trajetória, a gente deixa nossas marcas, positivas ou não. E tem uma
colocação do nosso ouvinte aqui do Ubiratã, que é bastante interessante, né? Vale lembrar que a empresa não vai pensar duas vezes na hora de demitir. Isso aí também o jovem profissional, ele coloca na balança na hora de negociar um emprego? O Biratã, tudo na vida tem os dois lados, né? Então, assim, o empregador, ele tem o direito, né? A gente tem um contrato de trabalho e o empregador tem também o direito de não continuar mais com determinados profissionais na sua empresa. Nós temos o direito de pedir demissão, nós temos o direito de não aceitar a proposta. Então, tudo na vida tem esses dois pontos. O que sempre ressalto é, tanto o empregador quanto o empregado, que tenham um comportamento ético e uma fala transparente, porque tanto a empresa quanto o profissional vão deixar marcas ao longo. E hoje, cada vez mais, a gente vê nas redes sociais as pessoas alertando, olha, não faça um processo seletivo para tal empresa. Ali tem um ambiente desagradável que causou problemas de saúde mental. Enfim, hoje a gente vê essas informações acontecendo no dia a dia. Então, da mesma forma que eu citei situações inadequadas de profissionais, a gente também vê o outro lado. Espero ter respondido a pergunta. Perfeito. Ilana, só para a gente poder finalizar, eu queria que você passasse, então, uma orientação generalizada, né? Tanto para os jovens que estão nos acompanhando, tanto também para quem é pai, mãe, responsável por algum jovem, enfim, algum adolescente que está começando nesse início de carreira, né, no mercado de trabalho, para poder também orientá-los nesse momento, desde ali do currículo, desde a hora de uma entrevista, até mesmo ali o cotidiano de uma empresa, né? Então, diante do que você observou aí, digamos assim, de errado, de não coerente na sua experiência de gestão de pessoas, poder passar um pouquinho aí dessas dicas, enfim, de situações, como é que o jovem pode se comportar melhor nesse mercado de trabalho? Então, aos pais, eu sou mãe eu tenho uma filha de 23 anos e uma de 26, né? E a gente conversa demais sobre esses temas. Eu diria que é fundamental que os jovens invistam em comunicação. Os processos seletivos exigem que a gente se apresente em público, que a gente demonstre, né, a tua redação. Você vai fazer uma redação, você vai demonstrar a sua comunicação escrita. E, além disso, relacionamento interpessoal e trabalho em equipe. A gente joga junto, a gente joga em time, isso tudo é observado em processo seletivo, em atividades. E esses dois exemplos que eu mencionei, muito cuidado. Cuidado com a sua marca pessoal, você pode ter estudado em excelentes instituições de ensino, mas o teu comportamento, ele vai gritar muito mais alto do que apenas o que está escrito no currículo. Tá certo, então, obrigada, viu, pelos esclarecimentos, por conversar com a gente aí sobre esse assunto tão importante, Ilana. Obrigada a você. Foi um prazer. Ilana Miller, especialista em gestão de pessoas. 2h59.